Falar sobre questões do cotidiano pode ser desafiador para crianças neurotípicas. Imagina, para crianças neurodivergentes. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre uma ferramenta que pode ajudar a falar sobre situações do cotidiano e, inclusive, melhorar questões de medo. Se interessou? Então, bora pro vídeo! Olá, meus amores, tudo bem? Alípio Júnior e esse é o Te Amo Nossa Jornada. Bem, a gente está passando por algumas situações aqui, com as nossas crianças, e é justamente sobre essa experiência que eu quero compartilhar com vocês. Tanto lá nas terapias como aqui em casa, a gente percebeu que a Sabrina tem muitas dificuldades, às vezes, em contar situações que podem acontecer no cotidiano, ou mesmo de expressar sentimentos que ela pode ter. E aí, conversando com as terapeutas, conversando com a supervisora da terapia da Sabrina, a gente identificou uma forma que pode ajudar a facilitar o entendimento dessas situações, fazer com que ela converse, exponha aquilo que ela sente de uma forma mais leve. E é justamente sobre essa ferramenta que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Você já ouviu falar sobre a história social? Se você se interessou por esse assunto, já deixa o seu like aqui no vídeo para mostrar que ele é importante, que ele precisa chegar a mais pessoas para terem conhecimento sobre esse assunto. Bom, o que é a história social? A história social nada mais é do que uma sequência, de fato, historiada sobre um fato que queira ser relatado. Imagina uma história em quadrinhos. Acredito que você já tenha lido alguma história em quadrinho, seja da turma da Disney, do Mickey, Pato Donald, Pateta, Minnie, entre outros. Da turma da Mônica, é muito comum. Eu sou uma pessoa que sou muito fã da turma da Mônica, eu cresci e aprendi muito a ler, eu desenvolvi minhas habilidades de leitura lendo os gibis da turma da Mônica na minha infância. Então eu sou muito fã da turma da Mônica. E não à toa, a gente fez uma excursão no Parque da Mônica, eu deixei até aqui no card para você ver como é que foi, inclusive relatando como foi a sensação para os nossos filhos que são neurodivergentes, tanto a Sabrina quanto o Joaquim são autistas, e a gente fala sobre essa experiência lá no parque. E aí, a história social se passa justamente nessa questão de, como se fosse uma história em quadrinhos, contar, relatar acontecimentos, mostrar como se pode fazer alguma coisa, mostrar como, por exemplo, se pode fazer uma rotina dentro de casa, como se pode estabelecer padrões, entender comportamentos e assim vai. Então, a história social ajuda muito nesse sentido. E ontem eu fiz uma história social justamente porque a Sabrina está passando por um período em que ela está com medo da queda dos dentinhos dela, aquela troca de dentição. Já caíram vários, mas em um em especial ela está com muito medo. Então a gente fez o quê? Eu conversei com a médica, a neuropediatra da Sabrina, e ela foi falando que de repente poderia se fazer uma história social em relação à queda do dente, pegando personagens que ela gosta. E aí, neste final de semana, a gente fez um passeio todo especial, a gente foi para Campinas, ficamos num hotel, e depois quando voltamos, no domingo a gente foi ao cinema assistir um filme da Patrulha Canina. E para você ver quão marcante foi, a Sabrina relatou isso no Sabrina Responde esse final de semana. Se você não viu, eu vou deixar no card aqui para você ver o Sabrina Responde 16, que ela fala justamente da grande lição que ela teve do filme, que foi a Sky vencendo o medo dela. E aí, pegando justamente o gancho de que ela tá com esse medo, e que a Sky, uma personagem que ela gosta da Patrulha Canina, venceu o medo, foi que eu fiz uma historinha social. Então aqui a gente fez uma historinha social colocando a Sky nessa temática do vencendo o medo. Eu vou ler para vocês e aí vai aparecer aqui na tela para você acompanhar. Olha só. Sky em Vencendo o Medo. Olá, Sabrina. Hoje eu quero te contar uma história. Era uma vez uma cachorrinha que era bem pequena. E por ser tão pequena, ela tinha medo de muitas coisas. Um dia, ela conheceu uma pessoa muito especial, que acreditava muito nela. Isso fez com que a cachorrinha se tornasse mais corajosa, voando cada vez mais longe, com muito mais coragem do que antes. Sabrina, não importa qual seja o seu medo, o que importa é o quanto você deseja vencê-lo.
Você é muito corajosa. Enfim. E essa historinha foi bem interessante porque nos ajudou a mostrar para a Sabrina que ter medo é comum, todos nós temos os nossos medos. Mais importante do que se abater pelo medo é ter uma forma de você superar esse medo e seguir em frente. É justamente isso que a gente tem batido na tecla com ela. Parece simples, mas não é fácil. Até porque existe toda uma questão da resistência cognitiva, da rigidez cognitiva, que faz com que a pessoa autista tenha mais dificuldade em entender algumas coisas, inclusive de superar os seus medos. E aí, neste feriado, hoje estamos gravando o vídeo no dia 15 de novembro de 2023, feriado nacional. Nesse feriado, nós marcamos, e a Sabrina deu como data, do dia que vai ser o dia que o dentinho dela vai cair. Depois a gente conta para vocês lá no nosso Instagram. Então, se você não segue a gente, segue aqui no Instagram. A gente conta lá como foi essa experiência da queda do dente da Sabrina. Porque vai ser algo que a gente precisa vencer. E nós temos que colocar recursos que podem fazer com que a gente vença o medo dela. Inclusive, ajudando ela a entender toda essa situação. Que é o que a gente quer. Enquanto pais atípicos, enquanto pais dessas crianças, a gente quer que elas tenham condições, repertório de se comunicar, de viver em sociedade. Isso é que vai trazer a verdadeira inclusão para eles. E aí, você conhecia a história social? Você já sabia que era possível realizar isso? Comenta aqui para mim se você gostou desse tema, se você gostou dessa história social e se essa experiência que nós passamos está te ajudando de alguma forma. E não se esqueça de seguir o canal, clica aqui na bolinha, siga o nosso canal. Isso vai ser muito importante para nós, isso mostra que o nosso trabalho está sendo muito relevante. Nos ajuda a bater 200 inscritos? Conto com você, hein? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!